O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o nosso convidado falará sobre a falência do Silicon Valley Bank e o mundo da tecnologia. Silvano, o nome dele? Ué, não era surpresa? Ah, tá bom. Coluna aberta. Olá, gente. Aqui é o Marco Gomes. Eu queria começar agradecendo ao Felipe e ao Matias pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse podcast que eu tanto sou fã, que eu tanto ouço. Dessa vez para falar sobre a quebra do Silicon Valley Bank, um banco especialista em atender startups, empresas de tecnologia no Vale do Silício, e o impacto disso para as empresas da área e para as plataformas online que a gente tanto usa. Bem, por que eu estou aqui? Eu já fundei startups, inclusive a Bubox, que recebeu investimentos no Brasil e no Vale do Silício, da Intel. Eu estudei marketing na Universidade de Stanford, que fica na Califórnia, no coração do Vale do Silício também. Eu vivo esse meio há muitos anos, muitas décadas na verdade, de empresas de tecnologia, de investimentos, de startups, em vários níveis. Tenho uma série de reflexões e críticas sobre esse mercado também, vivo isso há muito tempo. E estou aqui para falar um pouco sobre como que o Banco do Vale do Silício quebrou e por quê, né? O Banco do Vale do Silício, antes de a gente falar do porquê que ele quebrou e tal, vamos entender um pouco como funcionam investimentos em startups, tá? Então, cada startup que recebe um investimento de um fundo de investimento, de uma família, normalmente as famílias muito ricas, empresas que têm muito dinheiro em caixa, colocam dinheiro em fundos de capital de risco, e esse capital de risco, então, é colocado em empresas de alto potencial e de alto risco também para essas empresas crescerem. A gente conhece histórias aí de Airbnb, Uber, Apple, entre tantas outras empresas que começaram com investimentos de capital de risco. E aí surge o Banco do Vale do Silício, há 40 anos atrás. Por que esse banco surge? Bem, as startups, elas recebem investimentos, elas recebem uma quantidade normalmente muito grande de dinheiro. A gente estou olhando aqui os investimentos mais recentes aqui numa das plataformas online, o Crunchbase, e a gente está falando de uma empresa de inteligência artificial que recebeu 350 milhões de dólares, uma outro tipo de empresa que recebeu 100 milhões de dólares, uma outra empresa que recebeu 300 milhões de dólares, uma outra empresa que recebeu um investimento menor, 6 milhões e 500 mil dólares, uma outra empresa de saúde, por exemplo, que recebeu 10 milhões de dólares. Então a gente tem aqui valores que vão de 200, 300 mil dólares no seed rounds até 500 milhões, 800 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares de investimento pode acontecer em alguns casos. Então a gente está falando de valores muito grandes, e esses valores normalmente eles são recebidos pelas empresas em blocos enormes. Ou seja, uma empresa que vai receber 10 milhões de dólares, ela não recebe normalmente os 10 milhões de dólares de uma vez na conta corrente dela, mas é comum ela receber, por exemplo, 3 milhões de dólares de uma vez, ou 5 milhões de dólares de uma vez, daquele combinado de 10, o investidor coloca um grande valor, por exemplo, 3 milhões, 5 milhões, 30%, 40%, 50% do combinado no dia zero. O empreendedor, quando pega aquele dinheiro, ele tem que colocar num banco. E aí surge, há 40 anos atrás, o Silicon Valley Bank, especialista em atender essas empresas de tecnologia que precisam de serviços especiais, que recebem uma quantidade grande de dinheiro, precisam fazer investimentos para poder não deixar o dinheiro parado. E outra, as empresas vão usar esse dinheiro todo mês para pagar salário, para pagar servidor, para contratar gente, para contratar serviço, para comprar equipamento, entre tantas outras coisas, para fazer research and development, entre tantas outras coisas. Então esse dinheiro está lá e ele precisa ser acessado pelas empresas, porque as empresas de tecnologia elas são deficitárias normalmente, tem que lembrar disso, assim, elas normalmente queimam dinheiro. O Facebook queimou dinheiro durante quase 15 anos. O Google queimou dinheiro durante acho que mais de 10 anos. E assim por diante. Então as empresas precisam de muito dinheiro, eles recebem esse dinheiro. E aí, há 40 anos atrás, foi fundado em Santa Clara, na Califórnia, o Silicon Valley Bank, especialista em atender esse tipo de empresa. O Silicon Valley Bank, hoje, por exemplo, atende a Roblox, que é uma plataforma de jogos online, né? Um jogo online e tal, metaverso, pá. E atende, por exemplo, também a Roku, que é plataforma de streaming. Esses são dois dos grandes clientes do Silicon Valley Bank. Obviamente tem vários outros, centenas, milhares de outros. E aí, o que aconteceu, tá? Nos últimos tempos, o Silicon Valley Bank apostou em duas coisas. Juros baixos na economia americana e empresas de tecnologia crescendo, recebendo investimentos.
Ambos mudaram nos últimos meses. O juro nos Estados Unidos, como a gente ouve nas notícias e acompanha, subiu, e as empresas de tecnologia passam por um período de desaceleração no crescimento, ou até de estagnação, decrescimento e tal. A gente vê um monte de demissões aí acontecendo, demissões em massa, entre outros eventos. Os investimentos de empresas de tecnologia desaceleraram bastante, segundo o New York Times, e os IPOs de empresas de tecnologia, as listagens nas bolsas, também desaceleraram. Quando isso aconteceu, por essa desaceleração nos investimentos em empresas de tecnologia, do crescimento das empresas de tecnologia, dos IPOs, das listagens em bolsa de empresas de tecnologia, e os juros caindo, o Silicon Valley Bank começou a enfrentar problemas. No fim de dezembro, ele tinha 209 bilhões de dólares em ativos totais e 175 bilhões de dólares em depósitos, ou seja, ele estava muito próximo de não conseguir honrar seus compromissos, contando todos os ativos, tá, gente? Não é nem dinheiro líquido que o banco tem. O CEO do banco é o Greg Becker. Na noite de 8 de março, para poder resolver essa situação, o Silicon Valley Bank anunciou 3 medidas imediatas para amanhã, do dia 9 de março. Vender todas as garantias, que são títulos do governo, com prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Então, o que acontecia? O Silicon Valley Bank recebia das empresas de tecnologia, né, o depósito lá do saldo deles que eles vão usar. O Silicon Valley Bank, então, uma das grandes apostas que o Greg, que o banco fez, foi comprar título do governo americano. Só que eram títulos com juros muito baixos. Agora que os juros está subindo, esses títulos perderam muito valor. Quando eles perderam valor, o banco, então, perdeu também valor, e o banco, por outras questões, decidiu que ia realizar esse prejuízo. Ia perder 2 bilhões de dólares. Além disso, o banco também anunciou para essa mesma manhã, na noite do dia 8, anunciou para do dia seguinte, anunciou que ia fazer emissão de novas ações para tentar refinanciar o banco e ia rever a previsão financeira anual, prevendo uma queda mais brusca e drástica nas finanças da empresa. Então, eles já disseram antes que iam estar mal e revisaram esse negócio dizendo que iam estar pior ainda. Quando eles anunciaram isso na noite do dia 8, segundo a imprensa, especificamente aqui a Bloomberg, tá? Com a saúde financeira abalada, um respeitado investidor, o Peter Thiel, teria retirado todo o dinheiro do seu fundo de investimento depositado no Silicon Valley Bank e teria ainda avisado para as dezenas, talvez centenas de empresas que ele investe, que também tirasse o dinheiro de lá. Então o Peter Thiel é um grande investidor, ele tirou o dinheiro do fundo dele do banco e mandou as empresas que ele investia tirar também. Isso foi enviado por e-mail, segundo informações, e a informação se espalhou pelo Vale do Silício feito rastilho de pólvora, né? Lógico. Esse negócio, quando essa informação chega num grupo de investidores, num grupo de diretores financeiros, eles se avisam, a conversa começou a rolar para todo lado e, boato, notícia e tal. O banco ficou numa situação que não conseguia honrar todos os depósitos líquidos, porque todo mundo começou a ir para o banco para tirar o dinheiro, todo mundo que era correntista. E lembra, isso não é um banco comum. Lá quase não tinham pessoas físicas como clientes, e os correntistas, quase todos tinham bastante dinheiro na conta, não eram contas de 80, 100 dólares, eram contas com muitos milhões de dólares, a maioria delas. Isso, lógico, né? Previsões, segundo, a gente não tem os números, acesso aos números, isso é a apuração da Bloomberg e da New York Times. O banco, então, ficou sem poder honrar todos os depósitos líquidos, porque as pessoas estavam indo lá pedir, e como eu já mostrei, ele não tinha dinheiro líquido para poder cobrir todos esses depósitos, e quebrou. Quebrou do jeito mais clássico que um banco pode quebrar, como eu ouvi no podcast Café da Manhã. E aí, bom, quem foi o Peter Thiel, que é o investidor que mandou todo mundo tirar o dinheiro de lá? Ele foi cofundador da Confinity, no final dos anos 90, que oferecia um produto de transferência bancária. A empresa Confinity foi comprada pela X.com, que era fundada por ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk. Elon Musk, sim. Depois, essa nova empresa, X.com, com Confinity, foi renomeada para o produto criado pelo Peter Thiel, que é PayPal. Pois é, gente, os dois fundadores do PayPal, entre outros, né, PayPal Mafia e tal, eles venderam o PayPal, famosa história do PayPal Mafia, e o Peter Thiel se tornou investidor no Facebook, na Palantir, o Elon Musk se tornou investidor na Tesla, na SpaceX, e outros daqueles caras lá se tornaram investidores em outras empresas e tal, e é uma história bem, bem conhecida aí no mundo das startups. E essa reação do Peter Thiel de tirar o dinheiro do fundo dele, do banco, e avisar para as empresas que ele investe que era uma boa decisão tirar o dinheiro do banco também, do Silicon Valley Bank, ele é muito relevante. Como eu falei, ele é primeiro investidor do Facebook. Ele é um dos fundadores da Palantir, empresa de dados que eu trabalhei durante 5 anos e meio em Nova York e tal. Então ele é realmente bastante respeitado, bastante conhecido no meio. Isso fez com que o banco perdesse a liquidez, ficasse insolvente e quebrasse na sexta-feira. A empresa
empresa de seguros da Receita Federal dos Estados Unidos, a FDIC, assumiu o controle do banco e vai injetar 175 bilhões de dólares, com B de bananada, para cobrir os saques, tá, gente, dos clientes do Silicon Valley Bank, que são as empresas de tecnologia. O dinheiro que vai cobrir o rombo, isso é uma coisa que muita gente está bastante desinformada ou fazendo comentários que não cabem, é que o dinheiro que vai cobrir o rombo não é dos bancos. O dinheiro que vai cobrir o rombo é das pessoas, é um seguro que quando você coloca, como bem explicou o Leandro Demori no programa dele, quando você coloca R$100 no banco, o banco é obrigado a pegar uma parte desse dinheiro que você colocou lá, no caso que a empresa de tecnologia depositou no Silicon Valley Bank, o Silicon Valley Bank era obrigado a pegar uma parte desse dinheiro e colocar nesse seguro. Então é dinheiro das pessoas, não é dinheiro do banco, tá? O banco não vai pagar o prejuízo que ele causou. Além disso, a gestão Donald Trump reduziu vários mecanismos de segurança para esses bancos que eram menores. Esse banco menor, né? Banco de 200 bilhões de dólares ainda é um banco menor, mas especializado. E a gestão Donald Trump reduziu as seguranças, as salvaguardas e garantias que esses bancos eram obrigados por causa da crise de 2008. O Donald Trump reduziu isso com o apoio do CEO do Silicon Valley Bank no passado, e agora o Silicon Valley Bank está passando por essa situação exatamente por não ter as garantias que foram reduzidas, entre outras decisões ruins, tá? 2 dias após tomar o controle do Silicon Valley Bank, o mesmo órgão tomou o controle também do Signature Bank, em Nova York, que é um banco especialista em fundos imobiliários e mercado imobiliário, tem quase 100 bilhões de dólares de depósitos a serem honrados, tá? Então, em ambos os casos do Silicon Valley Bank, caso do Signature Bank, o governo dos Estados Unidos interferiu nos bancos, afinal, tomou o controle dos bancos, e vai mudar, já anunciou que mudou as regras para garantir os depósitos que eram garantidos só até 250 mil dólares. Veja bem, na crise de 2008 criaram-se os mecanismos, na verdade foi em 93 que criou os mecanismos, mas foi reforçado na crise de 2008, não sei o que, Donald Trump tirou um pouco do ano passado, né? Mas eles estavam aí e tinha uma garantia que esse seguro cobriria os saques dos clientes do banco em saldos, né, de saldos até 250 mil dólares. Ou seja, quem tivesse até 250 mil dólares ia recuperar seu saldo integral, quem tivesse mais de 250 mil dólares ia recuperar 250 mil dólares. Você tem 5 milhões no banco, você ia recuperar 250 mil dólares. Isso aí, obviamente, seria um problema enorme para o mercado. As empresas começaram a ficar desesperadas porque não iam ter mais dinheiro para pagar os salários, não sei o que e tal. E aí o governo dos Estados Unidos mudou a regra. E a regra que já estava combinada, que o seguro cobria até 250 mil dólares, o governo mudou a regra e resolveu salvar todos os depósitos. Todos os depósitos. Então, qualquer saldo de todos os clientes do Silicon Valley Bank são cobertos por esse seguro. Já tem um novo banco que chama Silicon Valley Bank Bridge, e esse banco já é o banco que cuida dessa parte de receber o dinheiro do seguro e pagar ele como saldo para os correntistas, tá? Nessa sexta-feira, a matriz do Silicon Valley Bank declarou falência formalmente para tentar reestruturação de capital, e ontem as principais corporações bancárias dos Estados Unidos pediram resgate do First Republic Bank, que está entre os 15 maiores bancos do país e é um dos que mais está sofrendo com a crise. Com a queda, o fechamento do Silicon Valley Bank, as empresas começaram a tirar o dinheiro, o saldo que elas podiam, o saldo que elas conseguiam acessar, tirar do Silicon Valley Bank e colocar em outros lugares. Uma das empresas que foi beneficiada, que recebeu esse dinheiro, recebeu inclusive, segundo a CNBC, bilhões de dólares, com B de bananada de novo, bilhões de dólares em depósitos que vinham do Silicon Valley Bank para a empresa deles, é a startup Brex, BREX, que não por acaso, BREX é fundada por 2 brasileiros mesmo, o Henrique e o Pedro, são 2 brasileiros com menos de 30 anos, e a empresa, além de receber os clientes, né, acolher os clientes, receber os clientes que estavam saindo do Silicon Valley Bank, ela também iniciou um programa de ajudar essas startups que precisassem, que não pudessem acessar o dinheiro e tal, a conseguir empréstimos no valor de mais de $1 bilhão para poder principalmente cobrir folhas de pagamento. Então tem aí essa história dos 2 brasileiros aparecendo na cena e acolhendo e pegando esses clientes que estavam saindo do Silicon Valley Bank e recebendo os depósitos.
No Brasil, o desaquecimento do investimento no mercado de tecnologia deve acontecer. Então a gente deve ter menos expansão, menos entrada de empresas globais, menos investimentos de empresas estrangeiras nas empresas brasileiras. Então a gente está falando de menos expansão de empresas como, por exemplo, aplicativos de pedir motorista, aplicativos de transporte, aplicativos de pedir comida, aplicativos de hospedagem, plataformas de venda. Tudo isso no Brasil, pelo mercado nos Estados Unidos, está desaquecendo do ponto de vista de tecnologia. Isso também deve impactar aqui, deve impactar em empregos na área de tecnologia, empregos na área de produto digital, entre tantas outras coisas. Porém, será que essa crise ela pode ser associada com a crise subprime de 2008? Cara, as análises que eu tenho visto recomendam que não, tá? São contextos e volumes muito diferentes, apesar que sim, empresas podem quebrar, pessoas podem perder o emprego, todos os problemas de uma crise podem acontecer, mas ela parece estar bem mais localizada. É lógico que tem esse sinal do First Republic Bank aí pedindo ajuda, e é um dos 15 maiores bancos dos Estados Unidos, que é um problema, mas os bancos que quebraram até agora são bancos menores com impactos localizados que o próprio sistema agiu para tentar mitigar, com o seguro, aumentando a regra de $250 mil para qualquer tanto e tal. O Estado veio, agiu, tomou o controle dos bancos, injetou dinheiro além do que estava combinado, e as coisas parecem que vão ficar sob controle. Essa é a situação atual, e é lógico que a gente tem que continuar acompanhando. Algumas das fontes que eu usei para produzir esse material, tá, gente? Só para ficar as fontes aqui: Leandro Demori no YouTube, New York Times, CNBC, Gazeta do Povo, Bloomberg, Forbes, entre outros. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Matias, mais uma vez. Obrigado, gente que está escutando aqui também. Vamos conversar lá no Twitter, @MarcoGomes, Instagram também, @MarcoGomes. Eu vou deixar 2 dicas culturais, vou pedir a licença e deixar 2 dicas culturais aqui. From Zero to One, livro do Peter Thiel. From Zero to One, Peter Thiel, livro. E eu recomendo esse livro não para você ler e aceitar tudo que está escrito ali. É um livro que o Peter Thiel, que é esse investidor e tal, ele traz a visão de negócios e a visão de mundo dele, onde eu acho que a gente poderia ler e precisa ler para entender como eles pensam, para entender como eles agem, para entender como eles decidem, entre outras coisas, tá? Nesse livro, por exemplo, ele defende que só o monopólio cria valor, por exemplo. Ele defende e ensina como os empreendedores devem criar monopólios, e aí você vê essas táticas aplicadas em empresas de tecnologia hoje, que a gente usa bastante, empresas nas quais ele está envolvido, inclusive, como criar monopólio, como criar cercados em que as pessoas não podem sair, como que a competição destrói valor em vez de criar valor no longo prazo. Tudo isso está escrito lá, é a visão dele, tá, gente? E eu acho que a gente deve ler para poder entender como as pessoas pensam, como elas vão agir, como elas vão, inclusive, lidar com os problemas e com as situações que acontecerem. Então eu acho que esse livro, From Zero to One, de 0 a 1, ele existe em português, tá? De 0 a 1. Ele pode ensinar muito se a gente ler ele com o crivo crítico bastante aguçado, para poder entender o que ele está dizendo ali e poder entender quais as consequências disso na sociedade. João Carvalho reage a Ícaro de Carvalho. Vai lá no YouTube, põe João Carvalho reage a Ícaro de Carvalho. E assistindo esse vídeo, você vai ver uma das reações mais interessantes, umas discussões e argumentos mais interessantes, onde o Ícaro de Carvalho traz o argumento dele liberal, de empreendedorismo, de fundar empresa, de ganhar dinheiro, de encher o bolso de dinheiro e tal. E o João traz o contraponto dele, o contraponto socialista, comunista, de construção de comunidade, de gostar de gente e etc. Eu acho um conteúdo muito interessante pra gente assistir. Então vai lá no YouTube, busca João Carvalho reage a Ícaro de Carvalho. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e me parece que cresce. Até mais!